Olá pessoal, mais uma vez aqui falando dos procedimentos operacionais para restauração florestal e hoje nós vamos falar de roçada e capina. Então, primeira coisa, né, qual que é o objetivo de uma roçada, né? Então, quando a gente fala de roçada, geralmente a gente vai ter plantas exóticas invasoras dentro da nossa área e a gente vai querer eliminar essas plantas ou pelo menos reduzir a um ponto que as nossas plantas, que seria o nosso objetivo, né, as nossas plantas nativas, se desenvolvam de uma maneira eficiente. Tá? Então, para isso, a gente tem que eliminar, né, ou fazer um controle dessas espécies competidoras. E isso pode ser feito de diversas formas. Então a gente tem a roçada, onde a gente corta essas plantas pela base, né? Então corta a parte aérea e você deixa aquela matéria orgânica, aquelas folhas no solo, que acabam ajudando a proteger, a segurar a umidade, né? E isso pode ser incorporado no solo também, onde vai servir também de nutrientes para as plantas nativas. A gente faz isso, né, com esse objetivo, ou também com um objetivo, por exemplo, de reduzir essa área foliar, deixar que essa planta comece a crescer novamente para uma aplicação de herbicida, né? Então, quando você quer uma aplicação de herbicida eficiente, se você tiver uma situação onde você tem um capim muito alto, você tem que inicialmente reduzir, né, esse capim, esperar ele rebrotar novamente. A hora que estiver ali com 20, 30 centímetros de altura, aí você faz uma aplicação eficiente de herbicida, né? O herbicida ele precisa pegar numa quantidade de área foliar relativamente grande para que ele tenha a sua eficiência. Quando você tem um capim muito velho e aplica um herbicida, muitas vezes esse herbicida pega nessa parte superior, mas não atinge a planta por inteiro e você acaba tendo uma volta dessa espécie competidora. Então, no caso de um controle químico posterior, se tiver uma massa muito alta, isso é interessante ser feito. Se você tem uma situação com um capim muito baixo, muitas vezes você não precisa dessa etapa de roçada, você pode fazer essa aplicação direto do herbicida. Bom, mas voltando à questão da roçada, a gente vai ter duas formas aí de fazer essa roçada. Vamos dizer que uma basicamente manual ou semi-mecanizada, né? Então a gente está falando do que? Está falando de uma foice, nós estamos falando de uma roçadeira costal. Isso tudo a gente usa principalmente nas áreas não mecanizadas, né? Então passa isso, ou quando a gente tem um cuidado também, por exemplo, com áreas onde você tem regeneração natural, então você não vai entrar com um trator, com uma roçadeira, né? Você vai entrar manualmente cortando, né, essas plantas o mais raso possível, né, o mais próximo possível do solo, e aí você vai conseguir ter um controle geral da sua área. Então, manualmente isso pode ser feito com uma enxada, com uma foice, com uma roçadeira costal. Basicamente essas três que são mais usadas, né? Essas três operações que são mais usadas. Quando você tem regeneração natural, faz aquele coroamento inicial, nós já comentamos no vídeo anterior, e depois entra com a roçada na área geral. Agora você tem também, em áreas mecanizáveis, a possibilidade de entrar com um trator com roçadeira acoplada. Então você vai entrar nessa área, uma área plana, sem regeneração natural, e vai fazer essa roçada ao longo da sua área. Então é uma operação muito mais simples, muito mais barata, né? Tem um rendimento muito grande. Então, desde que você tenha escala para isso, né, logicamente você não vai fazer numa área pequena, entrar com uma roçadeira grande. Mas quando você tem escala, se você puder mecanizar essa operação, isso vai te dar um rendimento e vai baixar drasticamente os custos. Então, é uma operação bastante simples, roçadeira, que é um implemento acoplado num trator, e você vai conseguir fazer a limpeza na sua área. Então, basicamente, a roçada é feita dessas duas formas. Agora, quando a gente fala de capina, né, principalmente a capina manual, então o que é a capina? É quando você arranca essa planta com a raiz. Então você elimina a planta, vamos dizer que praticamente por inteiro. Isso acaba dando um resultado muito mais interessante, porque você tem um controle mais eficiente. Na roçada, você roçou a planta, praticamente imediatamente ela já começa a rebrotar. Na capina não, porque você acaba matando a planta por inteiro.
E é importante lembrar, pessoal, que essa capina manual, ela é muito onerosa, né? Então ela leva muito tempo para... o rendimento é baixo, então leva muito tempo para fazer uma área relativamente pequena. Ela funciona bem, né? Então em pequena escala, um proprietário que vai fazer em volta da nascente, tem mão de obra ali ociosa, isso acaba funcionando bem e tem a vantagem, né, de não trabalhar com produtos químicos, mas realmente o rendimento é bem baixo. Agora, em certas áreas é possível fazer, vamos dizer, uma espécie de uma capina mecanizada através de alguns outros implementos, né? Então você tem alguns maquinários que fazem esse trabalho de arrancar e de revolver essas plantas, né? Então pode ser um arado, por exemplo, depois uma grade para acertar a área, logicamente tomando todos os cuidados para você não ter processos erosivos. Então essa operação ela pode ser feita sem muito problema em áreas mais planas, né, onde você não tem processo erosivo, em solos mais argilosos, né, não muito arenosos. A gente tem que tomar esse devido cuidado, tá? Um implemento bastante utilizado para isso também, a enxada rotativa, tá? Então esse implemento ele pode ser utilizado também para fazer essa espécie de capina mecanizada com bons resultados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui pra gente, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber o restante dessa série que a gente vai estar falando sobre as atividades operacionais de restauração, e ajude a divulgar o nosso canal.